Digimon Seekers, capítulo 1-1. Eiji, o lobo da nona avenida. O wireframe de um T-Rex corre. O Tiranossauro Rex, um réptil carnívoro que reinou na Terra durante o período Cretáceo, cerca de 67 milhões de anos atrás. O maior já registrado tinha 13 metros de comprimento e pesava 9 toneladas. Um dinossauro, mas o que estava correndo aqui era uma criatura ligeiramente diferente do que os paleontólogos tinham teorizado com base nos fósseis encontrados. Esta criatura é muito menor que o T-Rex, e no entanto, suas patas dianteiras são notavelmente desenvolvidas e suas 3 garras são afiadas o suficiente para rasgar a carne de sua presa. Tiranomon, nível adulto. Tipo, dinossauro. Atributo, dados. Seu corpo 3D de wireframe é coberto com texturas de pele, mapeadas para mostrar texturas adicionais. 3 criaturas em formas de T-Rex vermelhas correm causando distúrbio. Eles estavam reunindo sua presa juntos. Um perseguindo, outro a atraía, enquanto o último esperava. Foi uma caçada em grupo coordenada e altamente inteligente. Gradualmente, sua presa seria encurralada e arrastada para cada vez mais fundo no túnel. Quando as garras do Tiranomon que se aproximava finalmente estavam prestes a capturar sua presa, com um rugido ensurdecedor, um enorme objeto quadrado passou por eles em alta velocidade. Era um trem do metrô, um trem de wireframe. O Tiranomon, forçado a recuar para desviar do metrô, só podia ver a cor vermelha que marcava a rota. A tela de destino do trem mostrava uma sequência misteriosa de caracteres em uma linguagem que parecia ao mesmo tempo familiar e desconhecida. Eles não estavam em uma selva dos tempos antigos, mas em um subsolo de concreto decorado com padrões de linhas similares às ruínas. Os 3 Tiranomon continuaram perseguindo sua presa em fuga. Eles terminaram em uma ramificação do túnel, mais fundo no subsolo. O som de pés batendo na água. Este caminho levava a um vasto sistema de esgoto. Estava tão escuro que nada se via, nem mesmo as pontas dos dedos estendidos. Mas os Tiranomon estavam cientes de seus arredores. O fedor de sujeira é carregado pelas correntes de ar, os passos da presa fugindo pelo canal. Eles poderiam sentir o próprio ar ao seu redor. O Tiranomon à espreita saltou e gritou. Um tornado de repente se formou, e uma coluna de água fez o Tiranomon voar. Desequilibrado, o Tiranomon caiu de costas no canal, com a barriga exposta. A onda de choque que se seguiu veio de perto, entregando uma finalização inesperada, mas poderosa. O Tiranomon foi silenciado pela retaliação de sua presa, e a estática ao redor da ferida em sua pele vermelha se espalhava. O mascote da loja, um urso com seu rosto coberto com maquiagem ao estilo kabuki, estava anunciando um novo hambúrguer com 4 vezes mais carne do que qualquer outro hambúrguer no mercado. Será que existem bons empregos de meio período por aí? Eiji Nagasumi ocupou um lugar do balcão do 2º andar do restaurante de fast food, gastando seu tempo lá com o refrigerante que ele conseguiu com um cupom. Com o smartphone na mão, ele folheou os tópicos do site da rede social Green. Green é uma ferramenta de comunicação pan-global. Além da mensagem curta básica, bate-papo por voz, vídeo e funções de transmissão ao vivo, também existem várias comunidades para temas específicos, baseados em canais de grupo. Green provavelmente tem o maior número de usuários entre todos os sites de redes sociais. Sua característica mais marcante é ter formado uma única zona econômica servindo como uma ferramenta financeira com a sua própria criptomoeda, nomeada DC, Digicoin. Isso criou uma sociedade econômica fluida. No entanto, metade resulta em ser ilegal. Ferramentas custam muito dinheiro. Eu vou ter que aprender a programar sozinho ao invés de terceirizar. Ai, droga. Os preços dos chips estão subindo novamente. Acho que nossa indústria está prestes a se tornar um oceano vermelho. O lugar estava cheio de murmúrios assim. Green é obrigatório para freelancers como Eiji que procuram ganhar dinheiro, pois serve como um local para obter informações, vendas privadas e colaboração coletiva. Sendo essencialmente uma república na rede, que se baseia em um conjunto inteiramente novo de valores, por assim dizer, a escala da sua economia é tal que agora ameaça nações de grande potência no mundo real. Um criador. É um pouco demais para eu lidar. Acho que capturar para colecionadores é o mais rápido e a maneira mais fácil de ganhar dinheiro. Mas para ser caçador em tempo integral, eu precisaria de um canal de vendas com clientes. Um Agumon preto. Recompensa de 100 milhões de DC por sua captura? Eiji olhou avidamente para este pedido de trabalho, decidido a aceitar. Agumon é o tipo de dados que foi negociado por crackers como Eiji e trabalhadores irregulares que frequentam Green. Agumon preto. Deve estar vivo e ileso.
A silhueta em forma de dinossauro foi acompanhada de detalhes e uma nota na descrição do cargo. 100 milhões de DC é mais do que 100 milhões de ienes, não é? Isso era mais dinheiro do que Eiji poderia imaginar. Provavelmente o suficiente para ele viver por 10 anos ou mais sem trabalhar. No entanto, ao examinar as respostas do seu comentário na postagem original, sua alegria imediatamente se desfez. Todos os comentários estavam cheios de palavras abusivas, travessas ou simplesmente implorando por dinheiro. Green era um lugar sem lei. Era o equivalente a um depósito de lixo. Isso deve ser algum tipo de lenda urbana ou algo assim. Não há como 100 milhões de ienes serem reais. E além disso, não se chamaria Agumon se fosse preto. Mas que droga! Meu terceiro Tiranomon! Eiji parou de mexer no seu telefone e usou a outra mão para tocar outro dispositivo na mesa. Era de tamanho portátil, com uma tela LCD monocromática e botões de controle. À primeira vista, parecia um brinquedo eletrônico. Na tela, havia um personagem pixelado, uma pequena criatura parecida com um dinossauro. Tiranomon. Seu nome foi exibido. Mas este havia caído no chão e tinha um X no lugar dos olhos. Eu estava tão ocupado procurando um emprego de meio período que gastei todo o meu dinheiro. Burro, burro, burro! Eiji bateu na própria cabeça repetidamente. Os outros dois Tiranomon, 1 e 2, olharam para ele através da pequena tela em preto e branco. Eles pareciam confusos, como se esperassem instruções. Por favor, vocês têm que fazer isso, caso contrário eu vou à falência! Eiji usou o dispositivo para substituir o Tiranomon abatido por outro. Se vocês não conseguirem capturar o alvo, vocês não ganham comida. Ou melhor, se vocês não conseguirem, não há comida para mim por um mês. Os alunos do ensino médio devem ter pensado que ele era um esquisito que levava muito a sério os videogames. Eles ergueram as sobrancelhas e deixaram seus assentos para se afastar dele. Mas isso não era um jogo. Isso era um assunto sério. Eiji é um cracker. Um hacker é alguém que possui excelentes habilidades com computadores. Mas os crackers são hackers que estão dispostos a se envolver em atividades ilegais e em áreas cinzentas. Os crackers eram mais como um tipo de faz-tudo dentro da comunidade da rede. Defira as configurações da ferramenta para capturar. Objetivo alterado para Modoki Betamon. Você está prestes a se arrepender de ter subestimado Eiji Nagasumi, também conhecido como Cracker. Feng. Execute o comando e vamos. Com um clique, ele pressionou o botão Executar. Os Tiranomon na tela LCD monocromática desapareceram. Eles tinham um trabalho a fazer. Tudo o que lhe restava agora era esperar a IA capturar a presa, especificada pela ferramenta. Depois de engolir sua bebida no copo de papel encharcado, Eiji começou a navegar pelo Green novamente. Digimon Seekers, capítulo 1-2. A Tokyo Den University foi estabelecida como um importante programa do governo para receber e apoiar graduados em ciências que se tornariam responsáveis pelo futuro da ciência, da tecnologia e da própria nação. Apesar de ter sido fundada recentemente, conta com realizações e pesquisas de alto nível, responsáveis por grandes avanços na área da ciência da computação. Está localizada no distrito de Denrin, que se tornou o novo centro da cidade multinacional de Tóquio. Tendo a reputação da universidade como um bom ponto de partida para empregos em empresas globais e gigantes da tecnologia, a tornaram cada vez mais popular entre os aspirantes a alunos. Adjacente ao campus da Denrin da TDU, há outra instalação, a Abadin Electronics Corp., também conhecida como AE. A AE é a empresa líder em terminais eletrônicos, equipamentos de rede, semicondutores, entre outros. O Denrin Digital Lab, DDL, da Abadin Electronics, foi a base da equipe de pesquisa e desenvolvimento da AE. O saguão do primeiro andar da DDL era mais simples do que Eiji imaginaria. Tudo o que tinha era um balcão de recepção e um banco de espera de aparência comum. A grande tela de TV na parede não mostrava nenhum anúncio sobre a AE. Ao invés disso, eram exibidas cenas de pradarias, florestas densas, mares polares, cadeias de montanhas, corredeiras arrastando folhas de outono, subsolo e cavernas. Cenas da natureza de cada uma das 4 estações em um loop de vídeo sem fim. Acho que é porque a Digital Lab é uma instalação de pesquisa e a sede da AE fica em outro lugar. As paredes externas do laboratório eram levemente curvas e de cor verde, e não havia nenhum logotipo ou sinal da empresa para indicar que lugar de prestígio era. Quem passar por ali poderá pensar que este edifício fazia parte da universidade do lado. Eiji olhou para o seu reflexo no vidro. Ele estava vestido com seu traje casual habitual. Aparentemente, roupas casuais eram permitidas no DDL. As pessoas que trabalhavam aqui deviam ser da elite, as melhores e maiores mentes no lugar. Isto não era o lugar para um freelancer recém-saído do ensino médio. Independente disso, Eiji caminhou até a recepção sem hesitar. Ele estava aqui para trabalhar. Olá. Eiji cumprimentou calmamente a recepcionista.
Ela olhou para Eiji com olhos que claramente se perguntavam o que esse garoto de aparência suspeita estava fazendo aqui. Como ele não estava usando uma mochila quadrada, obviamente não estava aqui para entregar comida. Ah, entendi. Deve haver estudantes universitários ou transeuntes que ocasionalmente entram no laboratório por engano. Ela deve ter chegado à conclusão de que ele era um deles. Eu tenho um compromisso. Eu digito nesse tablet? Um centro de pesquisa é obrigado a ter segredos comerciais. Havia vários guardas fortes posicionados no portão do outro lado. Se estivéssemos nos Estados Unidos, eles estariam armados. Sim, é claro. Até sua voz hesitando era fofa. Ela tinha cabelo curto e volumoso na altura da gola. Enquanto ela usava uma roupa simples no estilo do que era de se esperar de um laboratório, ela tinha um rosto pequeno e o pescoço de ombros esguios. Ela era do tipo que era obrigada a atrair atenção apenas por se sentar ali. Coloco meu nome verdadeiro onde pede meu nome completo. Eu costumo usar um pseudônimo no trabalho. Desculpe-me, mas você é um escritor ou está no show business? Nenhum. Não era um nome artístico ou um pseudônimo. Eiji, como a maioria dos crackers, usava seu pseudônimo para funções de trabalho. Por favor, usa seu nome verdadeiro, então, se não se importar. Eiji Nagasumi, então. Número de telefone, hora marcada e o motivo da reunião. Isso é o suficiente, Hatsune-chan? Eiji deu uma olhada em sua placa de identificação. Por favor, não seja tão casual comigo. Ok, então. Hatsune... Hatsune. Um músculo se contraiu na têmpora de Hatsune. Se você está aqui a negócios, coloque o nome da sua empresa aqui. Ainda não tem empresa. Tá bom. Bem, minha ocupação é... Peraí. Qual era o departamento daquele cara novo lá? Ah, tanto faz. Isso dá uma dor de cabeça. Ele pegou seu smartphone. Tomonori Ryusenji, professor. Tocando no contato, mandou um "estou aqui" e resolveu esperar no saguão. Havia vários outros convidados lá, todos recebendo passes de convidados da recepção. Nenhum deles pareciam homens de negócios, mas sim acadêmicos que haviam acabado de atravessar os prédios dos campos da TDU. Eiji olhou para o objeto no centro do saguão. 3 esferas flutuavam no ar. Cada esfera tinha uma marca distinta gravada nela. Eles formavam um círculo um com o outro, mais ou menos, girando enquanto se sobrepunham. Eles eram como 3 corpos celestes se puxando gravitacionalmente no espaço. Será que eu já ouvi antes? Eiji foi dar uma olhada mais de perto e se afastou surpreso. Esta é uma imagem tridimensional, um holograma. Ei, Feng! Uma voz do outro lado do portão o chamou por seu codinome. Ao mesmo tempo, os 3 objetos circulares desmoronaram, desaparecendo sem deixar vestígios. Eiji se virou. O homem tinha cerca de 170 centímetros de altura, um rosto esculpido com cabelos cinzas. Ele deveria estar na casa dos 60 anos, mas seu andar e postura faziam parecer muito mais jovem. A majestade de sua presença era mais aparente nas reações das pessoas ao seu redor do que no homem em si. Os olhos de todos do saguão o seguiram em sua aparição inesperada. Olá, Sr. Ryusenji. Digo, professor. O professor Ryusenji foi um dos cofundadores da Abadin Electronics. Homem extremamente rico, ainda detinha mais de 20% das ações da AE, que tem valor no mercado e na capitalização de mais de 100 bilhões de dólares. Ele foi chamado de professor porque também era professor universitário. Como chefe do Ryusenji Laboratory, que é bem conhecido na indústria, ele também é atualmente professor emérito da Tokyo Deno University. Ele construiu sua empresa, que começou como um empreendimento lançado na universidade, na empresa de classe mundial pelo qual é conhecida nos últimos 10 a 20 anos, como um dos seus principais executivos. Esta é a primeira vez que eu encontro o Cracker Feng, mas certamente não parece a primeira vez. Em termos de status social, o homem era intocável. Em circunstâncias normais, Ryusenji não é alguém com quem Eiji se sentiria à vontade. Bem, estamos sempre conversando por chat de voz. Ah, o meu nome é Eiji Nagasumi, disse Eiji, apresentando a si mesmo adequadamente. Bem, então, Feng, ou melhor, Eiji-kan, vamos indo. Desculpe por todos os problemas em que colocamos você. O que me lembra, um passe de convidado para ele, por favor, disse Ryusenji à recepção. O garoto da aparência suspeita resultou ser convidado do chefe da divisão japonesa da AE. A recepcionista, Hatsune, ficou cada vez mais nervosa e confusa. Sim, senhor. Imediatamente. Estamos indo para o D4, então ele precisará de um passe de co-pesquisador. O quê? O conselho deu sua aprovação, esta manhã. Ah, claro, senhor. Entendido. Hatsune ficou surpresa pela segunda vez ao tocar no terminal para confirmar isso e emitir seu passe. Enquanto Eiji segurava seu passe especial, ele atravessou os detectores do portão enquanto os guardas o saudavam respeitosamente.
Apenas fazer isso fez com que Eiji se sentisse um pouco mais como um adulto. Funcionários e pesquisadores que passavam cumprimentavam Ryu-Senji enquanto caminhavam pelos corredores. Eiji ficou de pé atrás dele, encarando tudo de olhos arregalados e retribuindo suas reverências. Era uma das melhores experiências que ele já teve. Professor Ryu-Senji, por que você é chamado de professor? Por que não presidente, ou vice-presidente, ou diretor executivo? Provavelmente porque professor é o que melhor me descreve. Ele se sente sendo um pesquisador, motivo pelo qual já tinha deixado a gestão da AE para seus ex-subordinados. O próprio Eiji não tinha certeza de como interagir com um gerente corporativo, mas se sentia mais à vontade conversando com alguém que agia mais como um professor universitário. Antes de irmos para o meu escritório, eu gostaria de parar em um lugar. Há algo que eu quero mostrar a você. O que é? Mal posso esperar para ver. Por aqui. Eles pegaram um elevador para o próximo andar, onde foram recebidos por outro portão fortemente guardado. O portão não era o mesmo do saguão, era um portão de detecção pelo qual você passaria em um aeroporto. Este era um anteparo. Esta área à frente parecia estar completamente isolada do resto do prédio da DDL, a seção D4. O que você está prestes a ver aqui é o projeto ultra-secreto da Abadin Electronics. O núcleo da pesquisa que irá determinar o futuro da nossa empresa está sendo conduzido aqui, explicou Ryu-Senji. O núcleo da instalação de pesquisa de última geração da AE, DDL, estava no D4. Eiji entregou seu telefone e pertences pessoais ao guarda de segurança que esperava. Ele também foi submetido a uma rigorosa verificação corporal. O que é? Ryu-Senji, que havia passado pelo portão antes dele, olhou para Eiji. Eu não tenho certeza se eu tô pronto para isso. Garanto a você, é apenas uma experiência, só isso. Você não gosta de passeios em parques de diversões? Você quer dizer do tipo divertido? De fato. Não que estejamos revivendo dinossauros ou desenvolvendo um vírus zumbi. Agora parece divertido. Relaxado com a piada de Ryu-Senji, Eiji passou pelo portão D4. E dentro estava... Digimon Seekers, capítulo 1-3. Era um mar de redes dentro de um teatro em forma de cúpula. Eiji ficou no centro da sala enquanto um diagrama esquemático construído com wireframes era projetado perante ele. Flutuando na superfície da rede mundial estavam os servidores de nações, corporações, empresas de pesquisa e institutos. Seus servidores ficavam no topo da superfície como ilhas flutuantes ou navios nas ondas. A projeção então mergulhou mais profundo na rede para uma região de alto mar, onde um mundo diferente se revelou. O mundo digital. Uma voz começou a tocar dentro do domo, conduzindo-os por um tour de áudio. O esquema de wireframe foi renderizado em 3D e assumiu cores vivas. É um mundo diferente do nosso mundo, o mundo real, dizia o áudio. Poderíamos chamá-lo de um cyberespaço que existe na rede digital. O outro mundo que se estendia além da rede, o mundo digital. Tanta beleza cênica. Embora a qualidade da imagem fosse ruim, ela tinha uma natureza selvagem clara e bonita, muito parecida com as imagens ambientais expostas no saguão de entrada. Habitando este mundo digital, continuou o áudio. Então os dados tornaram-se tridimensionais. Era um holograma, uma tecnologia liderada pela TDU e colocada em prática pela AE. Essa tecnologia foi a que foi usada em toda a sinalização digital 3D vista em toda a cidade. Monstros digitais, conhecidos como Digimon. Algo foi projetado. À primeira vista, parecia um sapo. Era como um girino que ainda tinha rabo, mas estava prestes a se tornar um sapo. Tinha o padrão de cor de uma melancia, verde com listas pretas. O que o tornava distinto era sua barbatana dorsal que se projetava como um moicano, as garras em seus membros e presas enroladas em um sorriso arrogante. Betamon, nível criança. Tipo anfíbio, atributo vírus. Os dados do pseudo-sapo foram exibidos. Digimon são formas de vida baseadas em informação que vivem no mundo digital, explicou o áudio. Uma forma de vida IA. Você nunca encontraria algo assim em um livro escolar. Uma forma de vida IA? Digimon de diferentes formas, como peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, plantas, insetos, crustáceos, moluscos, até mesmo máquinas e fenômenos químicos, para não mencionar outros fenômenos como as quantidades de criaturas mitológicas, como deuses e demônios. Hologramas surgiam um após o outro. A descoberta do mundo digital e pesquisa sobre sua história. A identidade dos monstros digitais conhecidos como Digimon. A evolução dos Digimon. Bebê, criança, adulto, perfeito e extrema. Os 3 atributos básicos da classificação de Digimon, etc. Essas explicações vieram junto com as imagens holográficas dos Digimon. Esse é o objeto que eu vi no saguão. Um vídeo do objeto que Eiji tinha visto antes emitia um show de laser tricolor, iluminando repetidamente sobre Eiji enquanto ele estava no centro do Teatro Domo.
Estes são os 3 atributos que formam a base da taxonomia de um Digimon: vírus, dados e vacina. Explicou Ryusenji. Digimon são fruto dos esforços da humanidade, do nosso contato bem-sucedido com um novo mundo, o mundo digital, na rede. O áudio clamou. Os Digimons revolucionaram a sociedade humana. Ao usar e aplicar a IA dos Digimon como ferramentas, levou a descobertas notáveis em várias áreas de estudo, como o desenvolvimento de software, segurança criptográfica e o desenvolvimento de medicamentos de IA. No entanto, ainda é um segredo para a humanidade. A maioria das pessoas no mundo ainda não sabe que o mundo digital existe. De repente, a imagem foi interrompida. O teatro da cúpula vibrou. E mesmo que soubessem, não entenderiam de qualquer maneira. Parecia que tinham sido processados através de uma máquina. Existe o ético e o não ético. Os Digimon podem ser mal utilizados como ferramentas de cyberterrorismo. Estes casos são conhecidos como os crimes Digimon. O vídeo saltou abruptamente para uma cena do mundo real. Era a cabine de passageiros de um avião. As asas do avião podiam ser vistas do lado de fora de uma janela. O barulho de seus jatos motorizados era audível enquanto o avião voava acima das nuvens à noite. O vídeo estava sendo feito por um dos passageiros filmando a cabine com seu smartphone. Dormindo ao lado dele, debaixo de um cobertor, estava a esposa, amante ou filha do fotógrafo. Um forte ruído de vento deixou Eiji surdo. O mundo foi inundado pela estática e depois, silêncio. Sem aviso, a visão deles escureceu. O ângulo do vídeo foi perturbado. Um alerta, máscaras de oxigênio caíram da cabine. Gritos, confusão. Eiji desviou os olhos. Ele não aguentava mais assistir. Mas também não havia nada que ele pudesse fazer. O avião de repente mergulhou de nariz e caiu de cabeça nas nuvens a uma altitude de mais de 30 mil pés. Tomonori Ryusenji sempre foi a figura principal do mundo na descoberta do mundo digital e pesquisa de monstros digitais. Ele era a razão pelo qual o laboratório digital da AE estava localizado próximo ao TDU. Não havia precedente conhecido de um único pesquisador fazendo uma contribuição tão significativa para a reputação da universidade e o desempenho comercial de uma empresa. O notável desenvolvimento tanto da universidade quanto a AE foram possíveis apenas pelo professor Ryusenji. Magnífico! Ryusenji sorriu com aprovação enquanto inspecionava o Digimon Dock, um dispositivo que Eiji usou para entregar seu pedido. Eles estavam no DDL, no escritório de Ryusenji. Era uma sala privada onde parte da parede era feita de vidro. Parecia um laboratório universitário, com prateleiras cheias de equipamentos, materiais de referência e caixas de papelão. Ryusenji conectou o Digimon Dock ao seu equipamento de laboratório, e o Digimon que Eiji capturou foi projetado em um holograma. Era uma criatura parecida com um sapo com uma cauda. É realmente o Modok Betamon que eu pedi. Basta olhar para essas curvas suaves e bonitas. Ryusenji traçou o contorno da imagem de Modok Betamon com o dedo, como se estivesse tocando algo precioso. Entre todos os dados encontrados no desconhecido mundo digital, esses programas de IA chamados de monstros digitais, também conhecidos como Digimon, são vendidos a um preço alto no mercado green devido à sua conveniência, escalabilidade e raridade. Precisei de 3 Tiranomon para capturar aquele. Eiji afirmou enquanto colocava sua bolsa na mesa de trabalho. Ele teve seus pertences pessoais devolvidos a ele, pois não estavam mais no D4. Uau, parece ter sido difícil. Betamon tem o hábito de lançar suas barbatanas dorsais quando sentem que estão em perigo. No entanto, Modok Betamon emite uma onda de choque de sua barbatana dorsal. Foi assim que o Tiranomon 3 de Eiji foi morto por sua técnica, Blade Fin, durante sua captura. Sim, foi. Mas, professor, não tenho certeza de como esse Modok Betamon é diferente do outro Betamon. O que você quer dizer? Ryusenji pareceu ofendido. Ei, Dikan, você realmente não conhece a diferença entre Betamon e este Modok Betamon? Eiji ficou alarmado por ter decepcionado seu cliente. Bem, a cor é um pouco diferente, né? Isso mesmo, a cor desse Modok Betamon não é tão vívida. Eu sabia que você notaria a diferença. Ei, Dikan, você pode esperar um pouco de bônus no seu pagamento dessa vez. Sim. Obrigado pelo patrocínio. Parecia que seu palpite aleatório estava correto. Agora a Eiji poderia adicionar picles e ovo cru à sua tigela de arroz carregada de carne para o jantar da noite. O cliente pareceu super satisfeito. Ryusenji começou a transferir os dados do Modok Betamon para o seu equipamento de laboratório. Eiji, o que você achou da experiência anterior? Mais cedo? Você quer dizer com o vídeo que eu vi no D4? Foi incrível! É um vídeo promocional. Nossa empresa já teve um plano de expandir para um entretenimento e íamos chamar de Terra Digimon. Legal.
Então você iria vender os Digimon como personagens para o público geral, para quem não sabe de nada sobre o mundo digital, hein? Gostei especialmente da ideia que vocês tiveram, de que os Digimon são criaturas, IAs vivas. Fantasia, ficção? Se eu fosse criança, seria fisgada. Eiji deixou sua imaginação correr solta. Digimons estão vivos.